Hoje nós vamos conhecer um projeto pioneiro e gratuito ofertado pela cidade de Morro da Fumaça. Chama-se o Coração do Futuro. Ele oferta exames gratuitos e capazes de diagnosticar doenças cardiovasculares com 10 anos de antecedência. Quem vai contar essa história para a gente é o Natanael Jonatas. Ele é o relógio da vida. Quem não o consulta anda naturalmente fora do tempo. Já dizia o escritor brasileiro Machado de Assis em sua obra A Mão e a Luva, em 1874. Esse é o coração, um órgão vital que o Dr. Christian Dal Ponte conhece bem. O infarto e o AVC, eles continuam sendo a maior causa de morte no mundo, seja no mundo subdesenvolvido, nós, Brasil, ou no mundo desenvolvido e industrializado, o AVC e o infarto, eles continuam matando a maioria das pessoas. Aproximadamente esses dois giram em torno de 50% da população acaba tendo ou infarto ou AVC. E a origem, do infarto e do AVC, normalmente o principal fator, existe um fator contributivo que a maior parte das vezes é a pressão e junto a aterosclerose, porque a gente tem que entupir as placas, seja do coração ou do cérebro, AVC ou infarto, e ter uma pressão descontrolada para que a gente tenha esses dois eventos. Então, quando a gente fala em tratar melhor a pressão e tratar melhor o colesterol, no ponto final a gente acaba fazendo com que o paciente não evolua para essas duas complicações e por isso que é tão interessante trabalhar na prevenção em vez de trabalhar já na doença em si, porque ela é muito mais custosa. E foi pensando nisso que o médico cardiologista com mais de 20 anos de experiência decidiu criar o projeto Coração do Futuro, com foco na prevenção dessas doenças com exames regulares e gratuitos. A proposta apresentada para a Secretaria de Saúde de Morro da Fumaça logo foi aceita e há 3 anos está em prática. É aqui no Centro de Especialidades Médicas que os pacientes são atendidos e acompanhados ao longo de 5 anos. Nesse período, eles passam por exames capazes de diagnosticar doenças cardiovasculares com até 10 anos de antecedência. André tem histórico na família de doenças do coração. Quando ouviu falar do programa em 2023, não pensou 2 vezes e já se inscreveu. Desde então, está sendo acompanhado pela equipe médica. Então a prevenção é importante. Eu sempre monitorei o coração, monitoro outros aspectos, eu brinco com a esposa que eu quero começar a consultar o geriatra, mas não tem 50 anos ainda, mas por que não preventivo, E sempre no sentido de ficar tranquilo. Então acho que o preventivo é isso, a gente acabar sabendo antes. Quantas vezes a gente ouve notícias de câncer que a gente ouve assim, tinha que saber antes. Se soubesse antes, teria evitado. Se tivesse antes, teria curado. E várias outras doenças são assim, Quanto antes a gente souber, é melhor. Então, eu tenho uns parentes que dizem assim, mas se vocês ficam procurando, vocês vão achar daqui a pouco, Mas se eu achar com antecedência e resolver, tá tudo certo, não é verdade? O André é um caso que os exames dele deu tudo ok, Ele vai ter o retorno dele em 1 ano para a gente avaliar tudo novamente, E o projeto mesmo é a prevenção, Então, o paciente que tem histórico familiar é muito importante, tá procurando para prevenir o efeito na própria vida, na saúde dele. Atualmente, são mais de 180 pacientes participando do projeto que é pioneiro no país, motivo de orgulho para o município, que possui pouco mais de 18 mil habitantes. A gente tem bastante orgulho desse projeto, porque ele é um projeto pioneiro na região. A gente não tem conhecimento de ele estar sendo desenvolvido em alguma outra parte, até mesmo do país. Então, ele é pioneiro aqui, ele vem para contribuir, com a melhora da saúde da nossa população aqui fumacense. Para participar, os interessados devem se inscrever através de um formulário simples, disponibilizado no site da Prefeitura. Os requisitos são ser morador da cidade por pelo menos 1 ano, ter idade entre 40 e 80 anos e não ter sofrido infartos ou AVC. A partir daí, é só aguardar o chamado da enfermeira e colaboradora do projeto, Mariana Naspolini. O primeiro passo é o MRPA, que é esse aparelho aqui, que ele leva para casa. A primeira aferição a gente faz aqui, eu explico todos os passos, todas as orientações. Ele leva para casa, ele fica 1 semana com esse aparelho verificando a pressão em casa. Depois, a segunda etapa é os exames laboratoriais. E depois tem o score de cálcio, que é uma tomografia, que é feita por convênio em outro município, que ele verifica o risco de o paciente ter uma doença cardíaca, como um infarto.
Até então, dos cerca de 180 pacientes monitorados pela equipe, pelo menos 10 foram diagnosticados com a possibilidade de terem alguma doença cardiovascular e passaram a ser acompanhados de perto e com maior atenção, tanto pela equipe quanto pelo médico. Isso é o que a gente chama hoje de medicina de precisão. Eu saber para quem eu vou usar os recursos certos e para quem eu vou usar a terapia certa. Então, assim, a gente está falando desde do fato de eu tratar melhor a pressão efetivamente do paciente e até saber, assim, esse indivíduo aqui, ele tem uma chance muito grande de infartar futuramente. Esse eu tenho que intervir agora, para que lá na frente eu não gaste muito mais com ele. O objetivo agora é ter ainda mais moradores participando do projeto, que não possuem um limite de inscrições. Enquanto isso, já tem vários municípios do Brasil de olho, querendo levar o programa e os resultados para a população. Quando a gente botar análise de custo-efetividade, muitos municípios vão copiar Morro da Fumaça. Não tenha dúvida disso. Porque é um projeto que ele não é caro. A gente usa o recurso para a pessoa certa. E a gente economiza muito na alta complexidade em cardiologia, que essa sim é muito cara. Então eu acredito que em breve outros municípios copiarão o projeto sem sombra de dúvida.